Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom. Vamos continuar, vamos seguir nessa série, nessa sequência de mensagens que temos estudado já por 2 semanas. Cremos que Deus tem falado ao nosso coração, ao seu coração, e não vai ser diferente hoje, porque, convenhamos, não tem nada a ver com a competência de quem fala, mas com a unção do Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração diretamente. Eu já disse algumas vezes aqui, eu quero reiterar: o pastor é completamente dispensável, porque quem fala ao seu coração é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A partir do verso 12. A igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, verso 12 até o 17. Palavra de Deus que vem até nós, para nós, nessa noite, e que assim nos diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão e que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De modo que vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, a palavra é tua, o ensino é teu, o poder é teu, a mensagem é 100% tua, Pai. Que cada um aqui nessa noite saia daqui preenchido, Deus, pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Dando sequência então a essa série de mensagens, eu quero dizer logo de cara algumas características dessa cidade e dessa igreja, Pérgamo. Assim como as demais, está localizada no que hoje é a Turquia. Naquele lugar, a cidade de Pérgamo, ela foi construída no topo de uma montanha. Isso, do ponto de vista de segurança, era muito significativo, porque qualquer numa época, num período em que as coisas eram resolvidas na base da espada, na base da luta, na base da conquista, era muito bom você estar no topo. Primeiro, porque você via longe onde estavam os seus inimigos. A quilômetros de distância você conseguia observar quem estava vindo, quantos eram, se eram muitos, se eram poucos, quem eram. E também as suas muralhas tinham um poder muito maior de proteção. Essa era então a cidade de Pérgamo. Pérgamo tinha algumas outras características que eu vou falar mais para frente um pouco delas. Mas o importante notar nesse momento é que essa mensagem, assim como as demais, foi entregue pelo próprio Jesus. Lembrem-se que João
estava exilado na ilha de Patmos. Nessa ilha, ele recebeu uma visão de Deus, e nessa visão, Jesus, o próprio Jesus, se apresentava a ele e dizia: João, escreva essas coisas aí, põe na ponta do lápis, na ponta da pena, e sei lá eu como que era naquela época, escreve aí de algum jeito e manda para essas igrejas. E para a igreja de Pérgamo você vai escrever o que eu vou dizer para você até agora. E é a palavra do próprio Jesus. E é interessante destacar que nessa palavra que Jesus traz para a igreja de Pérgamo, diferentemente das outras até aqui, ele traz uma palavra bastante dura, uma palavra severa. E a figura, a imagem que ele usa é a seguinte: aquele que está com a espada, que para nós é um emblema, um símbolo que não é tão normal. Eu acho que aqui ninguém tem uma espada em casa. Bom, espero que ninguém aqui tenha uma espada em casa. Mas como todos nós aqui assistimos filmes, seriado, desenho animado e tal, não sei o que, a gente sabe que a espada tem um significado agressivo, de luta, de morte. Um dia eu estava assistindo um seriado lá no Netflix, e, meu Deus do céu, de repente o cara corta o pescoço do outro, voa sangue na tela, assim. Pensei, nossa, que exagero. Mas, vendo esse texto e pensando, eu falei, pô, mas a espada significa isso mesmo. A espada não significa um enfeite. E, ou seja, é uma palavra dura, forte, contundente. Não é uma palavra, então, gente, se vocês quiserem, se achar que deve. Não, é uma palavra objetiva e clara. Essa cidade, então, o próprio Jesus traz à igreja uma mensagem diretamente à igreja de Pérgamo. E quando nós olhamos isso para a igreja de Pérgamo, meus irmãos, é para mim e para você nessa noite essa mensagem. E mesmo que às vezes pareça um pouco indigesto, é o próprio Deus falando para a gente que a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. E às vezes Deus fala de uma forma um pouco mais contundente. É gostoso quando a gente ouve Deus falando de forma macia, que conforta o nosso coração. Mas às vezes é necessário. E Deus fala de um modo um pouco mais duro. Voltando à cidade, no topo da montanha, era uma cidade tão próspera, financeiramente falando, que lá existe até hoje as ruínas de um anfiteatro que naquela época conseguia abrigar 10 mil pessoas. Gente, imagina um lugar. Quantas pessoas cabem aqui no nosso templo? Quem sabe dizer, Marcão, quantas pessoas? O projeto é com 450 pessoas. Falta mais que o dobro para a gente colocar aqui dentro, gente. Você imagina um lugar para 10 mil. Há milhares de anos atrás, era muita ostentação. Era um negócio absurdo. Ela era conhecida por isso. Era uma cidade poderosa. Por um tempo, chegou a ser considerada a capital do Império Romano na Ásia Menor, uma das cidades mais poderosas daquela região. Como todas as cidades do Império Romano e todas as cidades poentes que eram reconhecidas e conhecidas, havia lá muitos templos, muitas divindades e, lógico, o culto ao imperador César. Vale destacar aqui um dos templos que era muito frequentado naquele lugar, do deus Dionísio, que era o deus do vinho. E grandes festas eram realizadas nessa cidade. Era a festa do vinho, mas não era a festa da apreciação do vinho, era a festa do abuso do vinho. E você imagina então um anfiteatro para 10 mil pessoas, e em volta desse lugar, na cidade inteira, todos empenhados na adoração de um Deus que pregava o abuso e o excesso do vinho. E para quem veio com aquela conversinha de que o vinho da Bíblia não tinha álcool, pode parar, porque não tem fundamento absolutamente nenhum isso. Não existe fundamento para essa afirmação. Vinho era, é e espero que continue sendo vinho. Você imagina então como é que não era essa cidade? Grandes orgias, bacanais eram organizados.
a céu aberto naquele lugar. Era uma cidade conhecida pelas suas festas também. Havia ainda um templo dedicado ao deus Esculápio. Alguém aqui já ouviu falar dessa divindade grega? O Esculápio. Esculápio era o deus da medicina para os gregos e foi incorporado pelos romanos. O símbolo dele era uma serpente. E é um símbolo da medicina hoje, que é uma haste com a serpente enrolada. Por quê? Com base no deus Esculápio da antiguidade. Nesse santuário aí, que foi construído para esse tal de Esculápio, haviam, claro, como o símbolo era a serpente, havia milhares de serpentes que ficavam andando pelo chão, e o tratamento alternativo era o seguinte: para que você recebesse a intervenção do Esculápio, você tinha que deitar no chão, as serpentes, as cobras iam cobrir o seu corpo, você tinha que dormir lá, e quando você acordasse, saísse, se as cobras não te matarem, você estaria bem. Você dá risada, que você não está com a doença terminal. Porque eu acho que tem gente que encararia muito, como tinha naquela época, vivia assim. Haviam muitos e muitos tratamentos alternativos naquele templo de Esculápio. E a cidade de Pérgamo era conhecida também por isso. Aliás, Pérgamo deu origem à palavra pergaminho, que eram aqueles rolos feitos de couro de animal, onde eram escritos, inclusive, os textos bíblicos do Antigo Testamento. E por coincidência ou não, e talvez haja uma relação do nome da cidade com esse fato, mas lá em Pérgamo havia uma grande biblioteca, preste atenção, com nada menos do que 200.000 volumes de manuscritos, de livros. 200.000 livros escritos à mão estavam lá na biblioteca de Pérgamo. Foram livros que Marco Antônio deu de presente para Cleópatra. Estavam lá. Que cidade bem protegida. Era uma cidade cheia de, entre aspas, alegria, de festas e tudo mais. Era uma cidade com possibilidade de cultura, de ensino. E a palavra de Deus, no texto que nós lemos, no verso 13, diz o seguinte sobre essa cidade: sei onde você vive. Jesus dizendo: eu sei onde você vive. Onde está o trono de... quem está vendo aí? Satanás. O próprio Jesus está dizendo assim: olha, eu sei onde você está. Você está no próprio trono de Satanás. E gente do céu, esse é um negócio absurdo, né? E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Tem gente que pensa que o inferno é um lugar onde o Satanás tem um trono cheio de fogo assim, voando, saindo e tal, com um tridente que ele fica cutucando a parte de trás das pessoas, as pessoas saem correndo, e a parte de trás você sabe o que dizer, né? E fica lá cutucando as pessoas, e isso, mais aquilo, e ele fica lá, ho, 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 ho. O inferno é o calabouço do diabo, não o reino dele. Ele não está lá sentado, morgando, à toa na vida. Ele está trabalhando e trabalhando muito. O trono de Satanás não é no inferno, lá é o cativeiro dele. O lugar de atuação dele é aqui. Onde ele trabalha não é lá. Lá já era, lá já foi. Quem está lá já acabou, não tem mais conversa. E ele está fazendo recrutamento e seleção aqui. O trabalho dele é esse. Ele está trabalhando e trabalhando muito. E enquanto ele está trabalhando, tem gente perdendo tempo e dando sorte para o azar. Lamentavelmente. E esse é o alerta que Jesus está dizendo para eles. Olha, presta atenção, porque no lugar onde vocês estão é o trono de Satanás. E vocês não estão entendendo qual é o perigo disso. Vocês não estão captando qual é o perigo desse negócio. E muitas vezes, eu e você, meus irmãos, a gente está tão confortável com as coisas, a gente chega na igreja que não tem que fazer nada, tem um pastor para pregar, tem alguém para tocar, está tudo certinho, está uma maravilha, ótimo.
faz uma oração a cada 6 meses, beleza? Quando descobre onde guardou a Bíblia há um tempo atrás, dá uma lida, não entende nada e fica por isso mesmo, não busca tentar entender. E esse é o grande desafio que nós temos. E está colocado. Eu não quero botar medo em ninguém, minha intenção não é essa, mas eu quero chamar a sua atenção de que as coisas não são brincadeira, e que a vida com Deus ela tem que ser levada a sério. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas tem um detalhe que se nós continuarmos lendo o texto, essa igreja, a igreja de Pérgamo, era uma igreja firme, era uma igreja ponta firme, estavam lá firmes no Senhor. Verso 13, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo, verso 13, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ou seja, você está aí no meio do rolo, mas você não negou meu nome, você está firme comigo, você está, pelo menos você não está perdendo a cabeça, não está indo atrás de moda, pelo menos você não vai atrás dessas coisinhas, dessa bagunça que tem por aí. Coisa boa, ótimo, que igreja legal. Mas o texto continua. Eu quero trazer um detalhe para você. Aí o próprio Jesus menciona um homem chamado Antipas, e ele diz: olha, você tem permanecido firme, mesmo com tudo que aconteceu com o meu servo fiel Antipas. A gente não tem registros históricos sobre o Antipas, mas a tradição diz que Antipas foi um servo fiel, que foi talvez líder da igreja naquela época, lá em Pérgamo, e foi preso por não adorar os outros deuses, não adorar a César, o imperador, como Deus. Então ele foi preso e foi executado, foi martirizado. Aliás, diz a tradição que o seu martírio aconteceu de uma forma um tanto quanto inusitada e diferente. Foi construído um touro de bronze. Imagine um touro grande de bronze sendo construído aqui nesse espaço, oco por dentro. Embaixo desse touro de bronze foi colocado fogo alto, forte. E quando esse touro de bronze estava incandescente, Antipas foi jogado lá dentro e preso lá dentro para que ele morresse debaixo dessa tortura. Já colocou um bife sem óleo numa frigideira bem quente? Se você não passou por essa experiência, primeira vez que eu fui fritar um bife na minha vida, eu já aprendi logo de cara que tinha que pôr um pouco de óleo. Porque e quem que arranca esse negócio? Quem que desgruda? Se já é desconfortável lidar com um bife, você imagina um sujeito vivo sendo jogado no lugar, ali no lugar. E diz a tradição que foi assim. E Jesus está dizendo assim: olha, mesmo com isso, mesmo com essas ameaças, vocês foram fiéis. Meus parabéns. Ótimo, muito bom. Mas o texto continua. Versos 14 e 15. E olha como é que começa. No entanto, contudo, porém, todavia, mas, olha, vocês têm esse negócio bom, mas nem tudo são flores. Tem coisas que vocês precisam melhorar. E essas coisas com as quais vocês têm brincado, eu quero que vocês levem a sério. Lembre-se, vocês estão no lugar onde Satanás trabalha. Não brinquem com coisa séria. E o texto diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Tenho contra você, gente, olha aqui para mim. Ninguém é unânime. Já ouviu esse ditado? Nem Jesus agradou todo mundo. Já ouviu isso? Tem gente que já falou isso. Mas o fato é que o próprio Jesus está dizendo assim: vocês são bonzinhos, tem algumas coisas muito boas em vocês, mas eu quero chamar a atenção. Sabe quando um pai chama a atenção do filho? O
Uma mãe chama a atenção de uma filha, de um filho, de uma criança, por um erro pequeno, mas chama a atenção. Não quer dizer que a criança é o pior das crianças, mas que aquilo precisa ser de fato corrigido. E que aquilo pode se tornar uma coisa séria se não for tratado agora. E esse é o chamado de Deus para essa igreja e para nós nessa noite. Mas afinal de contas, o que são os ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas? Isaías ainda me perguntou, né, na segunda-feira, o que vem a ser esses nicolaítas aí que aparecem em todas as cartas? Eu fui fazer uma pesquisa, eu dei uma resposta mais ou menos para ele, mas fui atrás dela fazer uma pesquisada. Os ensinos de Balaão se resumiam no seguinte: Números capítulo 22, 23, 24 e 25, lá no Antigo Testamento. Balaão era um profeta de Deus, que ao invés de exercer o seu papel de profeta com integridade, ele vendia a troco de umas migalhas, em troca de uns trocados. Ele armava situações tentou pelo menos armar algumas situações contra o povo de Deus. Se vendeu em troco ou em troca de conforto, de coisas materiais. Esses eram os ensinamentos de Balaão. E os ensinamentos dos nicolaítas, e nós não temos registro bíblico sobre quem eram esses nicolaítas, mas há em Atos, no capítulo 6, o registro da eleição dos diáconos. E um dos diáconos eleitos foi um chamado Nicolau. Dizem que talvez esse Nicolau tenha desertado e começou um movimento herético, de heresias naquela época, mas não podemos afirmar isso. Em todo caso, era gente que armava confusão e que estava ali flertando com o perigo. Olha aqui para mim. A lição que eu quero que você leve para a sua casa nessa noite, para a sua semana, para a sua vida, é que princípios não são negociáveis. Vamos repetir? Princípios não são negociáveis. Agora de verdade. Princípios não são negociáveis. Princípios não são negociáveis. E é isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Vocês têm coisas boas, mas nos detalhes, nas coisas pequenas que infringem princípios, vocês estão dando bobeira. E eu quero ser muito objetivo aqui, já para a gente partir para o encerramento. E quero falar com muito amor no coração. Quais são os princípios que têm regido a sua família? E eu falo porque essa palavra, a palavra de Deus, eu já disse várias vezes, o pastor Marcos já disse, outros pastores que já ocuparam esse púlpito já garantiram isso. A palavra, antes de chegar à igreja, passa pelo pregador. Mas espero que ela chegue ao seu coração nessa noite, amém? Quais são os princípios que têm regido a tua família? Com sinceridade, sendo honesto, como pai, você que tem filho, quais são os princípios que têm regido o seu coração para cuidar dos seus filhos? Se você acha que seu filho é um anjinho, por favor, esqueça isso. Anjo é anjo, gente é gente. Não põe na sua cabeça. O pior cego é aquele que não quer ver. E com o tempo, o papai e a mamãe estão descobrindo que as crianças têm uma artimanha. Que dobra qualquer um. Aquele choro sentido. Parece que está batendo, arrancando alguma coisa, levantando as cabeças. Não está doendo nada. É para conseguir alguma coisa. Quais são os princípios que estão te regendo na educação dos seus filhos? Eu quero fazer uma afirmação aqui categórica. Preste atenção para você que tem filho. Seu filho é seu campo missionário. Não ouse emancipá-lo. Eu fiz a minha parte. Seu filho é campo missionário enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver viva. Seu filho, sua filha são seu campo missionário. Tem que ser evangelizado por você, exortado, cuidado. Não existe emancipação de cuidado de pai e de mãe sobre filho. São seu campo missionário. Se você não for o primeiro pastor, a primeira pastora do seu filho, vai ter problema. Começa dentro da sua casa. Seu filho é seu campo missionário. Primeiro, prioridade, seu campo missionário. E nós não podemos nos esquecer disso. Trazer o seu filho na escola dominical não é suficiente.
trazer o seu filho para assistir um cultinho lá em cima não é suficiente. Aliás, não vai servir de nada se o seu filho não for tratado como seu primeiro campo missionário. Capite? Entendeu? Na televisão existe a classificação, existe um órgão do governo que faz a regulamentação e dá a classificação dos filmes. Aparece no canto direito embaixo assim. L para livre, 12 anos, 14, 16, 20, 18, enfim, sei lá. Aquilo é o que esse órgão regulamentador diz. A minha pergunta é: o que você diz do que o seu filho tem assistido televisão? Na televisão. Ah, isso não é nada. Isso aí não tem nada demais. Será mesmo que não tem nada demais? Você sabe? Você foi averiguar? Ah não, ele está dizendo que tá bom, então você vai terceirizar para o governo fazer isso para você? Que sites os teus filhos têm visitado? Eu vi uma pesquisa e não sei dizer agora, não me lembro mesmo. Tentei a semana inteira lembrar onde foi que eu vi, procurei na internet, não achei, então não tenho como citar a fonte. Mas acredite, eu ouvi isso. Que a geração que nasceu no ano 2000, no nosso país, tem sofrido de um problema. Os pais querem dar mais coisas do que as crianças querem receber. E aí tem lá uma pesquisa bem fundamentada, falando sobre isso e tudo mais. E aí hoje, preste atenção, compra um negócio para a criança, para o adolescente, enfim, sei lá. Ah, mas todos na escola têm. Quem tem dos 30 anos como eu para trás, para mais, né? Dos 30 anos para mais, quem nasceu antes de repente lá de 85 para trás. Quando sua mãe, você pediu alguma coisa para sua mãe e para seu pai e falava o que os amiguinhos da escola tinham, qual é a resposta que você recebia? Daí? Não, mãe, mas lá na escola o fulano tem. E daí, meu filho? Você não tem. Não dá. Vocês ouviram isso bastante, você ouviu isso? Não é porque o pai e a mãe não queriam dar, que não tinha como. Às vezes achava mesmo que não deveria dar. E a gente hoje fica com o coração apertado, e eu entendo, eu não tenho filhos, mas eu entendo o coração dos pais. Mas, gente, quais são os princípios que têm regulamentado, guiado a educação dos seus filhos? Filhos, olha aqui para mim, quem tem pai e mãe vivo ainda. Olha aqui. Qual o tratamento que você dá para o seu pai e para sua mãe? A Bíblia não diz que é para tratar bem. A Bíblia não diz que é para não responder. A Bíblia diz que é para honrar o teu pai e a tua mãe. Dar honra. Só de aguentar você já merece muitas honras. Minha mãe é uma heroína. E teve 2. Seu casamento. Quais são os princípios que regem o seu casamento? Quais são? Eu escrevi aqui, e vou ler o que eu escrevi, porque eu orei muito para escrever isso aqui tudo, gente. Está perdido, porque lá não existe. É o princípio do motel, do sexo desregulado, desenfreado, maluco, esquisito. Começa o negócio 10 horas da noite, às 5 horas da manhã está lá. Existe. Isso gera frustração na vida das pessoas. Aquele povo que acorda bonito, tal, não sei o quê. Levanta tudo arrumado. A mesa sempre está uma beleza. E aí você fica, pô, minha vida é uma droga mesmo. E aqui, ó, a sujeira, essa louça não lava sozinha. Um acha que a obrigação é do outro. Quais são os princípios que têm regulado o seu casamento? Mulheres, seus maridos querem ser amados. Maridos, suas esposas querem ser amadas. No seu trabalho, quais são os princípios que têm regido a sua vida no seu trabalho?
faz. Em tempos de luta como nós estamos vivendo hoje, dá vontade de negociar os princípios, mas é só um pouquinho, é só um pouco a mais, é só um pouco a menos. Vou esconder um pouco, vou mostrar mais, que afinal de contas é crise. Quais são os princípios que regem? Quais são os princípios que regem a sua conduta no seu trabalho? Precisa se promover, então vai derrubar alguém? É isso que essa é a imagem que você quer passar? Princípios não são negociáveis. Achou alguma coisa que não é tua? Devolva. Um dia, não sei se a Natália vai lembrar, mas a gente estava andando ali perto do Marçom, aqui a loja de materiais de construção. Se não me engano, achamos R$100 assim na calçada. Coisa que a gente pensa é o seguinte: na calçada, bom, na porta assim, na calçada, alguém que estava aí dentro deixou cair. Mas e se eu deixar a moça no caixa? Será que ela vai entregar? Será que ela vai atrás? Se alguém procurar, ela vai entregar? Sabe qual é a conclusão correta disso, gente? Interessa, não é da sua conta. O que interessa é que não é teu. Se ela vai entregar, se ela não vai entregar, é dela com Deus. E aí a gente fica pensando assim: não, mas eu vou dar para o outro que ele não vai entregar mesmo. Então, isso é negociar princípio. E nós não negociamos princípio. Se Jesus tivesse negociado princípio, nós não estaríamos aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite é porque Jesus não negociou princípio nenhum. Esse é o chamado não apenas para aquela igreja naquela época, mas para todos nós hoje. Princípios não são negociáveis. Como não negociar princípios? Viva o Evangelho. Simples. Ah, pastor, como é que eu não vou negociar princípios? Viva o Evangelho de Jesus, puro e simples. Aliás, eu quero fazer a super recomendação de um livro, que eu já fiz algumas vezes a recomendação dele. C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. Fantástico. Puro e simples. Vale a pena a leitura. Vale a pena mesmo. Viva o Evangelho puro e simples. Apocalipse 2:16. Portanto, arrependa-se. Vamos todos juntos? Portanto, arrependa-se. Portanto, o Evangelho puro e simples começa com arrependimento. Por gentileza, não diga para mim: pastor, eu sou um crente tão bonzinho, e disso aí que você está falando, eu não mato, não bebo, não jogo, não roubo, não faço nada, então eu estou beleza, estou firmeza total. Por favor, não me venha com essa conversa, porque não cola comigo, e menos ainda vai colar com Deus. A palavra do Senhor no Salmo 139 diz assim: que o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece. A gente usa esse texto quando a gente está com dificuldade. Deus conhece as minhas dificuldades, mas ao mesmo tempo e da mesma forma, Ele conhece todos os nossos podres, conhece os nossos pensamentos. Ele conhece. E tudo isso, meus irmãos, sempre nos empurra para longe de Deus. Os nossos sentimentos, o nosso coração é enganoso. E se a gente depender da vontade de quem está aí fora, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. O primeiro passo para nós não negociarmos os princípios do Evangelho é com arrependimento. Senhor, eu me arrependo das coisas que eu fiz, até daquelas que eu não sei direito o que foi, até daquelas que eu nem me lembro. Olha, meu Deus, eu estou fazendo tal coisa na boa das intenções, mas olha, eu me arrependo. Me mostra o que eu preciso me arrepender, e eu me arrependo. E sabe o que acontece, meus irmãos? Falta em nós, sejamos muito francos, botar o joelho no chão, para parar de pedir coisas de joelhos. Quando a gente precisa de muito de alguma coisa, a gente põe o joelho no chão, a gente clama. Mas às vezes é necessário botar o joelho no chão e clamar pela misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque o texto na sequência nos diz:
Apocalipse 2,16. Se não houver arrependimento, eu virei em breve até você e lutarei com a espada da minha boca. Se não houver arrependimento, se tiver soberba e arrogância, você arrumou um inimigo contra quem você não vai conseguir vencer. E essa palavra, ela tem que chegar no nosso coração, e na hora a gente tem que se arrepender da nossa arrogância, dos nossos julgamentos. E a gente é muito bom para julgar, fala a verdade. A nossa roupa sempre é melhor. A gente pode não falar. Tem gente que fala. Nosso carro sempre é melhor. O nosso trabalho sempre é melhor. E quando não é melhor, a gente fala, não queria mesmo. A gente sempre é mais crente. Quando acha um pecador, a gente fala assim, pecador. Eu me lembro do Natal de 2013 aqui na igreja. Quem estava aqui talvez se lembre dessa história. Antes de começar o culto, entrou um rapaz por volta das 6h40 da tarde. Nosso culto começa às 7. Os irmãos que chegam às 7h30, começa às 7, tá? Você não chega na hora que começou. Começa às 7 horas, tá? Mas então, o sujeito entrou ali pela porta, completamente alcoolizado. Culto de Natal. Aí, mais ou menos por ali. Não sei se vocês vão lembrar. Começou a falar alto e tal, não sei o quê. Aí quem ia pregar, acho que era o pastor Marcos ia pregar. E eu ia fazer a liturgia. Aí o Fernandinho veio aqui, viu? O cara tá falando ali, ó. Que se o pastor falar uma bobagem, ele levanta e denuncia mesmo, que ele vai falar que tá errado. Aí o pastor, quem que vai pregar? Aí o pastor Marcos virou e falou, agora é o Tiago. Agora é ele. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi? Todo mundo estava desconfortável com o que poderia acontecer com aquele rapaz alterado aqui. E sendo bem honestos, vamos falar a verdade, quem estava aqui, por favor, não estou julgando não, eu estou falando de mim. A gente estava com vontade que ele fosse embora, para não atrapalhar o nosso culto. Eu não lembro quem foi, mesmo que lembrasse eu ia dizer, mas de alguém que chegou perto dele, meio que para conversar lá no fundo. Não, vamos lá no fundo conversar, não sei o quê, tá? E não estou dizendo que está errado também, mas a gente tem que pensar nisso. Estou falando aqui dos princípios que estão no nosso coração, não do que a gente precisa fazer aqui. Estava desconfortável, então a gente era melhor que ele fosse embora. E quando ele levantou, na hora que o culto começou, ele foi embora, eu comecei a me sentir mal e Deus falou comigo. E o que Deus falou para mim foi o seguinte: sabe quem é ele, Tiago? Sabe quem é esse rapaz, Tiago? E eu fiquei imaginando Deus olhando, e eu de cabeça baixa, porque antes de começar o culto, para começar, acho que estava fazendo um prelúdio aqui, e eu orando a Deus, e eu imaginei Deus falando assim: Tiago, olha para mim e me diz, você sabe quem é ele? E eu disse para Deus: Deus, eu não sei quem é esse rapaz não. E Deus falou no meu coração assim: esse rapaz é você, Senhor. Esse rapaz é você. E o que pode mudar a vida desse rapaz sou eu. Você tem tudo para ser exatamente igual ou pior do que esse rapaz. Nunca se esqueça disso. E às vezes a gente se esquece dos irmãos. E a gente começa a negociar em princípios. E a gente negocia. Eu vi um ditado uma vez, uma pessoa bem experiente, uma pessoa bem antiga, por assim dizer. Ele disse o seguinte: quem rouba um tostão, rouba um milhão. E aqui eu não estou falando de roubar, estou falando de um princípio. Para começar a negociar princípios, basta você começar. E a palavra de Deus, nessa noite, nos chama para não negociarmos princípios. Você entendeu? Amém? Que o
o Senhor Jesus te ajude nessa caminhada, porque ela não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu também estou nesse desafio. Eu também vivo esse desafio. Eu também experimento esse desafio. Está nas tuas mãos agora. Buscar. Vamos orar?